Você acompanha a partir de agora mais uma edição do podcast Questão de Opinião, podcast de política aqui do Opinião CE. Meu nome é Felipe Barreto, sou repórter de política e para abrilhantar esta mesa, hoje temos aqui a presença do jornalista Roberto Moreira, colunista de política da Opinião CE, Roberto Moreira. Tudo bem, Roberto? Tudo bem, um prazer imenso. A gente está recebendo o melhor prefeito do Ceará, né? O número 1, o number one, como queiram. E com o spoiler do Roberto aí, talvez vocês já saibam quem é que a gente está recebendo aqui, mas quem a gente convidou para a mesa foi o prefeito de Granja, Aníbal Filho. Seja muito bem-vindo, prefeito, para essa conversa aqui no Opinião CE. Muito obrigado, eu agradeço muito o convite, é uma honra estar aqui conversando com você, Felipe, com o Roberto, que é uma referência em colunismo, em política, obrigado. Uma pessoa sábia e experiente, um conselheiro, né? Então uma pessoa que conhece com profundidade a política do nosso estado, então é uma alegria estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu queria fazer uma historinha, porque quando a gente avança um pouco na idade e no jornalismo, a gente começa a defender teses. Granja, hoje, para mim, é o maior modelo de política revolucionária de sucesso na região nordestina. E eu não preciso agradar o prefeito, que eu não conheço, assim, acho que cumprimentei 1 ou 2 vezes na minha vida, mas ele tem um currículo espetacular. É como se tivesse sido preparado para o poder, para gestor, para tomar conta das coisas dos outros. O Aníbal era professor de inglês, com 17 anos, 16. Passou 3, 4 anos como professor de inglês. Passou no vestibular para engenharia. Passou no concurso mais disputado da história do Banco Central e virou um técnico do banco. Foi assessor da presidência do banco. Foi assessor do Ministério da Fazenda, se eu não me engano, na gestão do Malan. Foi assessor do Senado Federal no mais alto grau. E foi chamado pelo irmão Aldigueri, que havia iniciado uma revolução no município de Granja, rompendo com a família. Porque o Aldigueri não enxergava na família a capacidade de gestão do município, que era destruído em todos os aspectos, todos os itens, de IDH à educação. E o Aldigueri conseguiu reverter esse quadro. Hoje eu diria que Granja está na Série A, né, do Brasileirão. Hoje está entre os 18... Na Série A das prefeituras do Ceará. Ele está entre os 18 municípios, ele era o penúltimo. Hoje está entre os 18 melhores municípios do Ceará. E crescendo. Então eu queria só fazer esse reconhecimento, prefeito, que o senhor foi eleito o melhor prefeito do Ceará, com uma votação expressiva. E o senhor é diferente também no tratar as pessoas. A humildade, a simplicidade, despachar na rua, não ser um homem de gabinete, aquela pessoa tecnocrata, que olha, nós temos que montar aqui a gestão para segunda a sexta, não pode faltar gasolina. Não. Ele é um prefeito que do dia a dia ele faz a gestão. Ele mora na cidade. Coisas que poucos prefeitos do Ceará fazem. E é bom que o nosso telespectador aí, a pessoa que está nos acompanhando pelas redes sociais, saibam que poucos prefeitos do Ceará moram na cidade onde é eleito. Isso que é uma vergonha. Então a gente está tendo essa honra de receber esse homem, que Deus queira que permaneça muito tempo na política, para poder ser mais um que renova o Ceará, não só apenas o seu município, mas que o seu exemplo deve servir para a juventude, deve servir para outros gestores que têm apenas na realização da eleição, comprando voto ou se satisfazendo pessoalmente ou familiarmente para vencer a eleição, estão aí. Nós precisávamos de um homem como ele para exibir para o Ceará e para o Nordeste como deve ser gerido um município, com correção, ética, princípio, ouvindo as pessoas, fazendo assistência social, indo buscar aquilo que a sociedade tem direito, mesmo distante, quase 400 quilômetros de Fortaleza, porque é muito difícil, o Felipe, você administrar uma cidade tão distante da capital, do centro do poder. É como o Ceará tem que ir a Brasília, com
prato na mão, pires na mão, com um pedidinho, um cartãozinho, a pedir ao deputado, que hoje são os milionários da terra, o deputado federal com as suas emendas, senador. Então, eu vejo o Aníbal Filho não apenas como um prefeito, mas eu o vejo como uma revolução, como uma grande novidade na política do Ceará e que nós tenhamos daqui para frente o seu exemplo como espelho. Nós estávamos precisando de uma pessoa como ele. Eu já disse aqui no início que eu não preciso agradar, mas eu preciso muito defender as coisas corretas. Vejamos o que acontece hoje no Iguatu, uma cidade destruída, um município economicamente liquidado, esburacado, assaltado. A mesma coisa em Santa Quitéria e outros, pelo menos 30, 40 municípios do Ceará que vivem essa mesma desgraça. Então, Aníbal, é um prazer imenso. Eu não estou fazendo nenhum elogio aqui com qualquer interesse, com qualquer intenção de agradar, mas de reconhecer o mérito de uma pessoa que governa na rua, governa ouvindo as pessoas, faz chegar na ponta aquilo que é o ideal de uma gestão. E a primeira pergunta que eu lhe faço é por que você decidiu assumir essa tarefa tão difícil que era administrar a Granja, que vinha de anos e anos de péssimas gestões. Então, você colocou bem, muito obrigado pelo seu depoimento, pelos seus comentários. Recebo com humildade, nem sei se mereço tanto, Roberto, de uma pessoa que conhece tanto a política do Ceará quanto você, mas eu me sinto meio que um outsider da política. Eu não me encaixo e não me vejo como um político profissional porque eu não sou. Eu acho que a gente não deve nunca querer ser político e sim saber que nós estamos na política. Porque quando política todo mundo faz. Você é um ser político. A gente pode fazer política e todos nós nos denominarmos políticos sem ter um mandato eletivo. Mas o político profissional que tem um mandato eletivo, ele está no mandato. Mas ele não pode se confundir com o mandato, porque o mandato tem prazo para terminar. Então, e eu vejo dessa forma. Então, eu estou, digamos assim, emprestado na política. A política, eu costumo dizer isso, né? A política me escolheu. Não fui eu que escolhi a política. Eu tive uma vida profissional anterior à política. Eu fui para a Granja num determinado momento para ajudar o meu irmão Romeu. E uma vez lá, eu fui ficando e vi muita coisa e achei que eu precisava ficar. Tirei uma licença do Banco Central, vou tentar resumir aqui rapidamente, 30 segundos. Eu fui para ajudar no mês de férias e resolvi passar uma temporada. E aí tirei uma licença do Banco Central, que eu poderia tirar por 2 anos, e para ajudar o Romeu. E fui ser secretário de gestão do Romeu, secretário de administração na gestão do Romeu. E aí, terminados os 2 anos, eu não poderia, eu era funcionário, servidor público federal, eu tinha que voltar, ela era improrrogável, eu tinha que ficar mais 1 ano dentro da instituição da qual eu faço parte para poder sair. E aí o Romeu não queria que eu fosse, as pessoas de lá já não queriam mais que eu saísse e tal. Eu disse, meu Deus, eu vou ter que sair, não tem outro jeito. E eu tenho um amigo, que inclusive é falecido, que era uma pessoa muito inteligente, um advogado granjense, amigo meu e do Romeu de adolescência. Ele pegou e disse, você não vai embora, você não pode sair daqui, você precisa ficar em Granja. E eu disse, mas eu tenho que ir, não tem jeito, eu vou ter que voltar para Brasília. E aí ele disse, se você for candidato a vereador, você tem, essa é a história verdadeira, você tem condição de ficar aqui. Eu disse, eu nem sabia disso. Ele disse, porque o servidor público federal, se estiver investido no mandato eletivo, a legislação permita que ele fique à disposição do mandato, como se em exercício estivesse para o exercício do mandato. Aí eu disse, é possível? Eu disse, não, mas o Romeu aqui é o prefeito, eu não posso, eu sou irmão, eu não posso ser candidato a vereador porque eu sou irmão do prefeito, a lei não permite. E aí ele disse, mas você pode ser no município vizinho, no município de Martinópolis, que era um distrito que tinha se emancipado de Granja, que inclusive nós temos, né, o meu pai era vivo à época, nós temos uma fazenda nesse município, e o meu pai trabalhava, tinha atividades nesse município, então nós tínhamos, né, comprovadamente residência por termos uma fazenda lá, e já militávamos politicamente, digamos, os municípios são muito próximos,
20 quilômetros. Então, a nossa presença política já estava naquele município, até pelo trabalho que o meu pai fazia naquele município durante décadas. E aí eu transferi o meu título e comecei a fazer política em Machinópolis e fui eleito vereador. Não que eu tivesse algum dia sonhado em ser vereador. Eu nunca tinha pensado nisso. Fui vereador, entrei, né, dessa forma, fui eleito, fui presidente da Câmara de Machinópolis, fiz uma gestão que foi bem avaliada pelas pessoas, fiz reformas na Câmara de Machinópolis, peguei uma Câmara de uma cidade pequena, de uma cidade pobre, que não tinha um aparelho de ar-condicionado. Não tinha nada. Eu reformei a Câmara inteira, transformei, climatizei, todo mundo sabe, fiz uma revolução na Câmara do município, que todo mundo diz que é a Câmara mais bonita, melhor equipada da região norte, melhor, inclusive, do que a Câmara. O plenário, inclusive, é melhor do que o próprio plenário da Câmara Municipal de Granja. E, ao final da minha gestão, eu ainda devolvi R$ 94 mil e alguma coisa, quase R$ 100 mil à época, para os cofres da gestão municipal. Mostrei tudo, prestei contas, fui para a internet, fiz um vídeo, mostrei o saldo bancário e disse, estou devolvendo esse dinheiro, fiz tudo o que fiz e estou devolvendo esse dinheiro que eu consegui, que eu não gastei da Câmara Municipal para o Tesouro Municipal do município. Isso nunca tinha acontecido. Foi inédito. Porque nunca na história do município alguém tinha feito as reformas que eu fiz e ainda conseguiu mostrar que sobrou dinheiro, ainda devolvi dinheiro para o Tesouro Municipal da Câmara Municipal de Machinópolis. Então, assim, eu tive muito orgulho do trabalho que eu fiz, que foi um divisor de águas, paguei 13º para os funcionários que nunca tinham recebido, paguei férias para os funcionários da Câmara que nunca tinham recebido, todos os direitos, fiz tudo, ainda sobrou dinheiro e devolvi. E tornei isso público. E me candidatei a vice-prefeito em Granja. E fui eleito vice-prefeito e hoje estou prefeito. Então na verdade, eu conheço as dores do vereador, porque eu fui vereador, fui vice-prefeito e estou prefeito. E às vezes eu fico pensando, eu disse, meu Deus, eu saí de Brasília para passar uma temporada em Granja e fui vereador, vice-prefeito e prefeito e nunca planejei. Não foi planejado. Não era um objetivo. Por isso que eu disse, né, as circunstâncias aconteceram e por isso que eu disse, eu fui abraçado pela política. E é isso, estou nela, tento fazer o melhor possível, né? Tento realmente me vestir do espírito público, que eu acho que isso é que é necessário, né? Você tem que ter consciência disso, trabalhar pelo bem das pessoas e fazer da política um instrumento para melhorar a vida das pessoas, que é isso que interessa. A política é isso. A política é o que eu estava conversando, hoje eu estava conversando, né? Nós temos aí a PEC da bandidagem na ordem do dia do Brasil, e aí eu digo, gente, a corrupção, ela tem que ser a corrupção, ela tem que ser uma defesa suprapartidária. A corrupção não é a defesa de um lado, ela tem que ser defesa de todos, das pessoas de bem. Deveria ser de todo mundo que tem caráter, né, e que tem honra, o combate à corrupção. Então, existem questões que elas não são partidárias, elas têm que ser suprapartidárias. O combate ao fisiologismo, que é o grande mal da política, né, que é o deslumbre pelo poder. O poder é uma droga, então quando você tem o poder na mão, você tem que ter muitos pés no chão e saber usá-lo para fazer o bem das pessoas e não para se perder nele. Então o combate ao fisiologismo, o grande mal da política brasileira, deveria ser um combate suprapartidário. Se você pegar a PEC da bandidagem, você vai ver que todos os partidos tiveram voto a favor. Mas aí é preciso analisar, isso é uma conta fácil, um raciocínio direto que o povo tem que saber, quais foram os partidos que deram o maior percentual de voto sim. Porque mesmo um partido como o PT teve voto sim, mas foi um percentual pequeno. Foram 12 parlamentares no estado inteiro, no Brasil todo. 7 já anunciaram que vão votar contra, né? Agora, se você for pegar partidos... Se arrependeram. Se a gente for pegar partidos como o PL, teve 83 votos. Então, a grande maioria, se não todos, votaram a favor. Então, são deduções lógicas que a população tem que passar, tem que fazer, né? Porque o combate ao fisiologismo deve ser uma bandeira de todos nós. E o domingo mostrou ao Brasil, né, de 20 milhões de pessoas nas ruas. Exatamente. Quando a população não quer, ela vai para a rua. Ela vai para a rua, exatamente, porque o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, eles têm que ecoar o desejo da maioria, o desejo do povo.
e não se blindarem, e não se blindarem, e não olharem sempre para os seus privilégios, né? Só pensarem em si primeiro e governarem de costas para o povo. A resposta que o povo brasileiro deu ontem deixou claro que o povo não tolera mais esse tipo de abuso, né? Então é um amadurecimento da democracia. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi ontem nas ruas, as pessoas mostrando a cara e dizendo, isso nós não vamos aceitar. Eu acho que dificilmente no Senado ela não passa, porque os senadores não terão coragem de dar um voto contra o povo. O senhor é um homem de rede social, Felipe, me perdoe. Pode falar, Roberto. O senhor é um homem também de rede social, pela juventude, pelo estilo, pelo jeito de comunicar, que hoje é muito mais fácil, essa comunicação via internet. E ontem, esse ato, né, escabroso do Congresso Nacional de proibir um deputado de ser julgado como qualquer cidadão, um senador, e eles poderem cometer crimes à vontade, fez sair de casa gente que jamais se esperava que fossem mais às ruas, né? O Caetano, o Chico Buarque, né? O Djavan e o nosso grande mestre, Gilberto Gil. Luiz Erundina, com 90 anos. E parece que esse vai ser o caminho da eleição do ano que vem. Essas pessoas não vão admitir que pessoas que defendem o passado, que defendem crimes, que defendem golpes, sejam eleitas. O senhor tem uma visão sobre isso? Eu acho o seguinte, a democracia é um valor inegociável. Né? É um valor inegociável. E certos valores, é o que eu digo, certos valores, eles não são questão de ideologia. Né? Eles devem estar presentes nas pessoas que defendem o bem. Então, em todos os partidos tem pessoas que pensam, né, mais à esquerda ou mais à direita, mas existem valores que são inegociáveis, como a democracia. As pessoas têm direito de pensarem diferente. Ninguém precisa pensar igual ao outro. E teria coisa mais chata do que se todo mundo pensasse igual. Eu acho que o que torna o ser humano tão interessante, e razão por que as pessoas se encantam umas pelas outras, é porque justamente ninguém é igual. Então, eu posso ter o meu pensamento, você pode ter o seu, o Felipe pode ter o dele, mas tem certas questões que são inegociáveis. É certo um deputado cometer um ilícito, cometer um crime, e ele ser julgado de uma forma e você ser de outra, eu de outra, o Felipe de outra, não é certo. Então tem coisas que a população não aceita mais. Né? Eu acho que a democracia no Brasil ela avançou muito. Antigamente, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, era muito difícil, por exemplo, a gente ver um prefeito ser afastado da sua cadeira, um prefeito ser preso, um deputado ser preso. Né? Então, a democracia avançou. O presidente da República ser preso. Exato. As instituições avançaram, elas se consolidaram e nós temos que respeitar o Estado de Direito da nação. Então, por exemplo, eu fiz um vídeo e disse, eu sou prefeito, eu estou aqui para trabalhar para o povo. Agora, se eu cometer um crime, eu tenho que ser julgado, eu tenho que ser investigado e eu tenho que aceitar o resultado. Eu não posso querer ser blindado por estar no cargo de prefeito. Ao contrário, eu tenho que dar o exemplo, eu tenho que saber isso, eu não posso fazer. As pessoas se espelham em mim, as pessoas votaram em mim para confiarem em mim. Como é que eu vou fazer isso? Então é preciso a gente ter a grandeza e a humildade de saber que você representa pessoas, de você não querer decepcioná-las, de você saber que você tem ali até aquele dia, as pessoas se espelham em mim, eu tenho que ter uma conduta ilibada, eu tenho que ter um comportamento idôneo. Então isso é o básico de quem está na vida pública, é preciso resgatar esses valores, é preciso a gente ter a humildade de não se perder pelo poder, porque o poder seduz, o poder é perigoso, a gente tem que ter os pés no chão, eu sempre digo isso, eu quero estar no meio das pessoas, eu não quero me deslumbrar, eu não quero me perder, eu quero ter os pés no chão. Talvez por eu ter visto muita coisa, passei muitos anos em Brasília, então não é tudo que me cresce os olhos. Eu tenho muita noção do que significa estar no poder e o meu grande objetivo é que o meu município cresça, que a vida das pessoas do meu município melhorem.
é ver que a educação dele é uma educação que hoje nos orgulha, é saber que nós temos 2 centros cirúrgicos no hospital, que quando nós chegamos lá não tinha centro cirúrgico, é saber que hoje as pessoas nascem em Granja e são granjenses, porque hoje a gente faz cesariana em Granja. Antigamente as pessoas tinham que ir para um outro município porque não se fazia cesariana. Então, é saber que a gente está trabalhando para levar água tratada às pessoas, que nós já fizemos 2 adutoras e faremos muitas outras mais. É saber que a gente inaugurou uma estrada que é a obra do século, que Granja tem quase 3 mil quilômetros quadrados e ano que vem celebra 2 séculos e meio de existência e não tinha ainda, é um município rural, uma estrada que ligasse aos seus principais distritos e hoje tem. Então, a prefeitura tem que cuidar disso. E o senhor está fazendo uma bela avenida na entrada da cidade. Estamos. A gente não vai parar de trabalhar, a gente trabalha muito, sempre correndo atrás, sempre fazendo planejamento na frente, terminando uma obra e começando outra, porque eu costumo dizer isso, Granja tem pressa de crescer. Um município longe, um município que tem as suas particularidades, um município difícil, porque estamos entre municípios que são eldorados da indústria que mais cresce no planeta, que é o turismo. O turismo é a indústria que mais cresce, a vocação do Ceará é o turismo, a gente sabe disso, e nós estamos entre Jijoca de Jericoacoara, que hoje é o grande polo de turismo que mais atrai inclusive estrangeiros, gente de todo o Brasil para o estado do Ceará, é Jericoacoara, e estamos, Preá também, que é do lado, que cresce, né, ali do lado, que também cresce muito. Preá é quase Granja, né? O Preá, que é Cruz, Jijoca de Jericoacoara, que está do lado de Granja, são municípios ali que estão do nosso lado, e Camusim, que já foi Granja, inclusive, é um distrito que se emancipou, Camusim, que é um município lindo, inclusive, que tem um potencial turístico enorme, mas nós não temos a praia. Então nós estamos entre esses 2 Eldorados, mas as pessoas não vão para lá porque lá não tem praia. Então, nós, por não termos praia, não temos uma rede de pousadas e de hotéis, e o setor de serviços também cresce muito. Então, esses outros municípios, eles não param de crescer, alavancados pela força do turismo. Inclusive, que traz muito investimento. Empresários do setor hoteleiro, do resorts e tal, que se instalam lá, que geram emprego e renda, e que nós não temos nada disso. Então, é um desafio muito grande. Temos que usar a criatividade para podermos crescer, porque estamos longe sem termos a praia. Então eu costumo dizer isso, eu digo, Granja não tem vocação para ser o Rio de Janeiro, não temos praia, mas temos que ser São Paulo, vencer pelo trabalho. Tem dado certo, vai dar certo. O prefeito, para a gente partir o tema, trazer a nossa conversa para Granja, né, para falar um pouco mais sobre a cidade, no último mês de julho, o senhor até citou agora, foi inaugurada uma estrada histórica para o município que liga a sede a 3 distritos. Né? E Granja tem uma situação até curiosa que a população de Granja está mais concentrada no interior, na área rural, do que na sede. Então, assim, você não tinha uma estrada que ligasse a 3 distritos que são bem populosos, né? Não tínhamos uma estrada asfaltada, então, assim, sim. Qual a importância dessa inauguração para aquele município? Porque quando se fala de que uma estrada foi inaugurada, a pessoa pode falar, o seguidor pode chegar e falar, só mais uma estrada inaugurada. Mas não é só mais uma estrada, né? Você leva ali mercadorias, você pode levar serviço de saúde, como o próprio SAMU, né? Então, assim, é algo que pode mudar realmente a vida daquela parte da população de Granja. Então, qual a importância dessa estrada? E já adiantando também, né? O senhor tem um sonho, já comentou que tem esse sonho de ter uma estrada que liga um distrito ao Piauí, né? Então, eu queria que o senhor comentasse também um pouco mais sobre isso. Uma estrada asfaltada é um vetor de crescimento, desenvolvimento econômico imenso. Tudo advém de uma estrada asfaltada porque o nosso meio de transporte no Brasil, ele deixou de ser ferroviário e passou a ser rodoviário. Isso foi uma escolha que o país fez em determinado momento da sua história. Porque nós tínhamos, o Roberto sabe bem disso, nós íamos para Sobral no passado de trem, nós tínhamos estações, nós tínhamos linha férrea, mas em algum momento houve a opção para investir no transporte rodoviário, sobre rodas e não mais sobre trilhos. Grande erro do país, né? Eu não queria entrar nesse método, mas eu considero um grande erro. Eu considero Poderia ter os 2 modais, né? Sem sombra de dúvida. Mas, enfim, isso é uma outra discussão, eu considero um erro histórico no processo de desenvolvimento Veja a Europa, do Brasil. Né? O exemplo, né? Europeu. Não só a Europa, como a China, o Japão, a Ásia toda, sobre trilhos, mas, enfim. Então, a partir disso, toda a produção, inclusive do agricultor familiar, que está ali, nós somos um município rural,
tudo se beneficia com a estrada asfaltada. Granja é um município que tem índices pluviométricos chuvosos no primeiro semestre de dezembro a praticamente junho, altíssimos. Granja é um dos municípios que mais chove no estado do Ceará. Esse é um dado comprovado, que não sou eu quem digo, mas é a FUNSEMI. Então, nós, no município com essa característica, quando você não tem uma estrada asfaltada, um município tão grande, cortado por tantos rios e riachos, você fica com comunidades inteiras ilhadas, prejudica a educação, prejudica o transporte escolar, crianças ficam sem aula, às vezes porque os carros não conseguem passar. Então, a estrada, ela melhora a educação, ela melhora o fluxo comercial, desenvolve a agricultura de base familiar, fortalece o agronegócio. Tudo vem a partir de uma estrada. A valorização, inclusive, das terras, tudo é um efeito cascata, dominó. O senhor falou em cascatas, né? Granja tem muitas, né? Granja tem muitas cachoeiras. Chegaremos lá, porque não temos o turismo de praia, mas queremos nos inserir no turismo, porque dentro do turismo, que é a indústria que mais cresce, Roberto, tem uma particularidade atualmente muito interessante. O turismo de praia no Ceará, ele é consolidado. Todo mundo sabe. O turismo que mais cresce hoje em dia é o ecológico, porque ele é uma novidade. O turismo de trekking, de trilhas, o turismo de cachoeiras, das águas, do circuito das águas doces. E nós somos muito fortes, porque Granja, a Chapada da Ibiapaba, na verdade, não começa em Viçosa. Ela começa em Granja. Granja faz divisa com Viçosa, a Serra das Flores, a Serra de Ubatuba. Inclusive, foi tema do nosso Festival do Granchitão ano passado, porque nós temos uma chapada escondida, que é a nova Chapada Diamantina do Ceará. Está lá em Granja, ninguém conhece e vai conhecer. Esse ano, inclusive, as pessoas me diziam que na Timonha, onde tem a Cachoeira dos Macacos, uma cachoeira lindíssima de água cor âmbar. O governador incrível. Até chegou a falar no novo destino do turismo do Ceará, que seria exatamente, do Timonha. Turismo ecológico. É a Timonha, é Granja. Nós temos cachoeiras incríveis. Essas cachoeiras não eram descobertas porque, inclusive, nós não tínhamos justamente um acesso facilitado pela estrada asfaltada. A estrada também permitirá que Granja se insira nesse vetor de crescimento econômico por meio derivado do turismo ecológico, do turismo de serra e cachoeiras. Então, nós vamos entrar nisso, porque isso é o turismo de base familiar, de pousadas, as pessoas começam recebendo turista em casa e tal, né? Acampamento, e a coisa vai crescendo. Temos que nos inserir nesse turismo e iremos. Esse ano, no Dia do Trabalhador, 1º de maio, que é feriado... Sim, senhor. O senhor falar um adendo, o senhor falou aí das cachoeiras, e um outro destino novo que o Ceará deve ter nesse setor de turismo ecológico é o Canyon, que liga Crateús a Parambu, Piauí, que é uma das coisas mais lindas do mundo e que ninguém conhece. Eu não conheço, inclusive, preciso conhecer. Já vou me organizar. Lá. Muito bonito, como é lá do senhor. Como é, nós temos cânions também em Ubatuba. Nós temos os cânions da Pirapora, que é lindo, que inclusive esse é perene, porque as cachoeiras, a maioria delas é o turismo digamos assim, da quadra invernosa, de janeiro, sazonal, né? De janeiro a junho. A partir de julho elas começam a secar. Aí tem a alta temporada dos ventos, do kitesurf lá no Preá, em Jeri, naquelas praias todas, em Tatajuba, que é município de Camusim, e a gente tem que ficar com o turismo do primeiro semestre, que é o turismo das águas doces, que é o turismo ecológico. Vai dar certo. Prefeito, em relação a isso, o que é que já tem de estratégia que o município já tem ou que já está pensando para fomentar realmente o ecoturismo ali na cidade? Que, como o senhor falou, né, próximo à Serra da Ibiapaba, que é um destino turístico, enfim, um dos maiores destinos turísticos do Ceará. Né? Nós estamos trabalhando em parceria com o Sebrae para criar uma rota. Tem a Rota do Canto dos Pássaros, tem várias coisas que já estão na mesa, que estão sendo estudadas, junto com o município de Viçosa, junto com o pessoal do Sebrae, para... digamos, né, para realmente tirar do papel e ter instrumentos palpáveis, instrumentos concretos de turismo, para fomentar o turismo ecológico. A estrada era o grande desafio. Vencemos esse desafio. Agora vamos para o segundo passo, que é, de fato, tornar conhecido. Muita gente não conhecia. Eu não conhecia, o Roberto acabou de falar, esse cânion
que é no município de Crateús. Que é no muito Rio bonito. Poti. É muito bonito. No Rio Poti. por Então, sinal. nós queremos nos inserir, porque o turismo da região norte está totalmente vinculado ao turismo praiano, ao turismo de praia. E nós queremos pegar esse turista e dizer para ele, olha, aqui do lado tem um paraíso ecológico, que você pode... anda 60 quilômetros, anda 100 quilômetros, amplia o teu passeio, que você vai ter, além da praia, você vai ter o turismo ecológico, de serra, de montanha. Então, nós estamos trabalhando nisso e vai dar certo. Eu posso fazer uma pergunta? Pode sim, Roberto. Prefeito, eu tenho uma simpatia pelo seu estilo. Eu confesso que o senhor é diferente. É uma gestão feliz, que passa confiança para as pessoas, passa alegria de esperança, que é a palavra mais linda da língua portuguesa. Como o prefeito real, o prefeito que sonha? O senhor sai de casa de manhã cedo, o senhor mora na cidade. Como é esse humor do senhor que já nasce quando o senhor acorda, desperta? Porque eu vejo pela internet, né? O senhor é não vou dizer um internauta, mas um homem que presta conta o dia inteiro com alegria na internet. A internet é importante para o senhor? Ela chega nas pessoas, nas suas cidades? As pessoas me perguntam muito isso, como é que funciona, porque eu cresci na internet. Eu não cresci na internet, ao contrário, eu nem usava muito rede social. Mas eu entendi, prefeito que tem o maior número de seguidores. Eu entendi que... Ou visualizações, como chama. Eu entendi que a internet era importante. Eu tenho 4 milhões, o senhor tem 40 de visualizações. Eu entendi que a internet era uma ferramenta importante para as pessoas fazerem, né, para as pessoas me conhecerem e para as pessoas conhecerem o trabalho do que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a fazer. Na verdade, eu fui secretário de obras da Prefeitura de Granja, e enquanto secretário, eu nem tinha um assessor. Então, era um engenheiro que ficava... Eu dizia para o meu motorista, para o engenheiro, dizia assim, segura aí, filma aí, está filmando? E começava a fazer as coisas de forma muito natural e espontânea. Talvez por isso tenha dado certo, porque as pessoas viram que aquilo era verdadeiro, que aquilo não era fabricado. Porque quando um produto é fabricado, eu acho que as pessoas tendem a não ver muita veracidade e aquilo não vai muito longe. Quando é espontâneo, eu acho que as pessoas conseguem captar que é de verdade, que é verdadeiro. Uhum. Então foi assim, foi naturalmente. Tanto é que eu dizia há pouco para o Felipe, Roberto, que outro dia um prefeito chegou para mim e falou assim, Aníbal, quantas pessoas tem na sua Secretaria de Comunicação Social? Eu falei, aonde? Na sua Secretaria de Comunicação Social, porque na minha tem 9, mas eu estou achando pouco. Eu disse, não, mas nós não temos uma Secretaria de Comunicação Social. Vocês não têm? Eu disse, não, nós não temos. Nós temos os meninos aí, são 3 meninos daqui mesmo, não são jornalistas nem nada, garotos jovens, que trabalham com a gente tem as ideias e a gente faz o Alan, o Arilson e o Vitor. O Vitor, inclusive, é o primeiro emprego dele. E a gente começou a fazer dessa forma e tem dado certo. É uma coisa muito espontânea, muito natural, muito verdadeira. Eu faço questão de que seja assim, não tem muita edição, não tem muita coisa, e tem dado certo, as pessoas se identificam. Eu fiz a pergunta, eu quero esclarecer ao público, eu fiz essa pergunta, porque o senhor tem 3 vezes mais seguidores, por exemplo, no Instagram, do que a população de Granja. Né? Então o senhor tem muito fã, admirador, fora de Granja também, nos arredores, né? Eu fico muito feliz, sou muito grato, tenho muita humildade. O senhor tem em torno de 110 mil seguidores confirmados, né? Tenho, são pessoas reais que orgânicos, né? Exato. Foi um crescimento natural. Eu sei que isso, né? Eu sei que isso me coloca uma responsabilidade, né, de não decepcionar as pessoas. Se as pessoas estão ali, é porque elas gostaram de alguma coisa. Então, assim, eu tento passar, ser sincero. Eu acho que assim, as pessoas me perguntam, né, muita gente me pergunta, muitos amigos, prefeitos, pessoas que trabalham, secretários em gestão, e me perguntam. Eu sempre digo para as pessoas o seguinte, que é uma coisa que eu sempre me pautei, que eu acho que é muito importante, que é morar né, você falou em morar na cidade. Morar na cidade não é só morar e estar na cidade. É literalmente não se esconder.
né? Estar, por exemplo, almoçar na rodoviária, estar no meio da rua e não ter medo de uma abordagem, não ter medo de conversar com uma pessoa, se aquela pessoa vai pedir um emprego, se aquela pessoa vai pedir alguma coisa que você não pode fazer, porque as pessoas são boas. Eu parto do princípio de que as pessoas são boas, de que o ser humano é bom. Eu parto desse princípio. Todo mundo tem um lado bom, né? A gente tem que tentar tirar o lado bom das pessoas. Eu tento inspirar as pessoas a mostrarem o seu lado bom, né? Porque todo mundo, a gente se relaciona com as pessoas de forma diferente. Todo mundo extrai um lado nosso, né? Então, tem pessoas que veem um nosso lado melhor e outras que veem um lado que não é tão melhor. E é assim, faz parte da relação humana. Mas eu acho que o ser humano é bom, as pessoas são boas e elas não necessariamente precisam receber o sim. Mas elas precisam ter uma explicação. Elas precisam que tenha consideração. Explique. Nem tudo você vai poder fazer. É impossível, não tem nenhum gestor que consiga fazer tudo. Porque vai ter 10 pessoas pedindo um emprego, né, sem uma seleção, sem um concurso público, sem nada. Existem formas de empregar de forma legal, legítima. Você tem que cumprir ali ritos processuais. Então, nem tudo você consegue fazer enquanto prefeito. Vai ser humanamente impossível. Às vezes a pessoa quer que você asfalte a rua dela, você não consegue, você consegue fazer o calçamento, mas você não consegue, asfalto é muito caro, nunca vai ter recurso suficiente para tudo, mas você explica, você precisa se colocar, você precisa conversar, dialogar, dar acesso às pessoas, não se esconder e dizer isso aqui eu não posso fazer, eu não vou te prometer porque eu não posso fazer, eu só posso fazer isso aqui, vamos conversar, onde é que eu posso ajudar? Aqui eu não consigo. Então, eu sempre adotei esse estilo. Eu não digo sim para tudo. Eu acho que assim, eu não tenho medo de dizer não. Eu acho que isso se eu posso dizer alguma coisa, é isso. A gente tem que aprender a dizer não, né? Porque as pessoas entendem. Sim. Se você explicar, se você disser, olha, esse é o meu limite, existe um limite, eu só posso ir até aqui, aqui eu não posso ir, as pessoas entendem, mas não se esconda, não fuja, não troque o número. Né? Eu estou com o mesmo número há anos, todo mundo tem o meu número, e é isso. Né? É olhar no olho e dizer, vamos conversar, isso aqui eu posso fazer, isso eu não consigo. Me ajude também. É isso. Eu acho que o diálogo é muito importante. O prefeito, ainda falando sobre os seus números na rede social, né? Mais que o dobro da população de Granja, o senhor tem assumido uma posição de destaque, não só por conta das redes sociais, lógico, mas pela gestão que faz também no município, e isso alavancou o senhor. Desculpa, eu tenho que fazer essa pergunta, né? O senhor vem sendo ventilado para ser candidato a deputado estadual, né? Para tentar assumir uma cadeira lá na Assembleia Legislativa aqui do estado do Ceará. E para, enfim, o Aldigueri, o Romeu, o presidente da casa, deve se candidatar a federal. Ele, inclusive, já falou sobre isso, o próprio Cid também já falou. E aí o grupo político tem que se manter representado. Né? É importante que os grupos políticos e as regiões, enfim, do Ceará estejam representadas na casa. Então, assim, o que o senhor já tem acertado sobre essa questão? Se é que tem algo acertado, se não tem, quando é que vai ser decidido, se o senhor vai ser candidato, né? Então, assim, o que é que já foi debatido sobre essa situação? As pessoas dizem muito, né, que eu vou ser candidato. A minha prioridade é Granja, a minha prioridade é cuidar do município. Eu fui eleito, eu tive a maior votação histórica do município, o maior número de votos que um candidato já teve. Eu recebi isso com muita humildade, com muita alegria, sou muito convicto de que eu tenho que trabalhar cada vez mais para corresponder às expectativas das pessoas, para não decepcioná-las, porque a minha prioridade é fazer com que Granja cresça. Então, a partir do momento que existe a possibilidade de nós nos fortalecermos politicamente, nós vamos ter mais força para trabalhar pela região norte. A região, né, a gente tem que buscar uma igualdade. São 184 municípios, mas a gente tem que entender quem está lá no extremo noroeste, que é o caso de Granja, que a gente está muito longe da região metropolitana, da grande Fortaleza ou do raio de municípios de 100 quilômetros. É muito mais difícil para a gente, por exemplo, atrair um investidor, para a gente atrair um empresário que vá abrir um negócio, uma fábrica no município de Granja, porque tudo que nós, enquanto gestores, enquanto prefeito, eu posso oferecer a um empresário, a um investidor, um prefeito aqui do município, no raio de 100 quilômetros, também fará. Então, a gente precisa ter uma força política para a gente batalhar para buscar oportunidades para a nossa região. Né? Então, assim, são 46 deputados estaduais. A gente quer que a nossa região tenha representatividade. A gente quer melhorar essa representatividade da Assembleia.
E a única forma da gente fazer isso é a gente entrando, disputando, trabalhando para tentar chegar lá. O Romeu é um deputado, é um gigante, né? Ele está no seu segundo mandato, conseguiu ser. Eu não falo isso porque ele é meu irmão, eu estou analisando o deputado Romeu Aldigueri, eu acho que ele tem um desempenho muito bom. Ele foi presidente da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, já no seu primeiro mandato, foi líder do governo e foi, né, teve o apoio dos seus pares para ser presidente da casa, tem feito uma gestão inovadora, tentando tornar a Assembleia, digamos, mais popular, menos fechada, mais aberta, mais próxima do cidadão comum. A gente sabe que o povo brasileiro vê o poder legislativo de forma negativa. Sim. A gente não pode esconder isso e a gente tem que ver que o povo, não todo mundo, claro, mas na média, o povo brasileiro vê o poder legislativo, que são seus representantes, que eles mesmos, é um paradoxo, né? Porque esses representantes são eleitos pelo próprio povo, mas o povo os vê de forma não positiva, na sua grande maioria. Isso é uma discussão altamente filosófica, porque você entender que você escolhe e depois você mesmo rejeita o desempenho. Então você tem que aí analisar como é que esse voto é feito, né? Como é que vem esse voto, até que ponto vem o voto do cabresto e tal, do rincão ali dominado, que elege, mas que depois não rejeita o desempenho. Então, é preciso melhorar a imagem do poder legislativo. E o Romeu tem essa consciência, ele tem essa preocupação. Então, ele é um presidente que ontem ele foi, por exemplo, mostrar a sua cara e estava lá nas manifestações defendendo, dizendo não para a PEC da blindagem. Então, é um presidente do poder, o presidente da Assembleia Legislativa que foi lá e disse não, nós não aceitamos. Isso é indevido, isso é indecente, isso não pode acontecer. Então, ele tem feito uma gestão nesse sentido e ele representa a região norte, ele é de Granja. Então, as pessoas dizem muito, né, cogitam o nome do Romeu para ir para Brasília, para ser um representante na Câmara Federal, disputar uma das 22 cadeiras que o estado do Ceará tem lá. E aí nós gostaríamos... Serão 23 agora. Vai ter mais um agora, né? E aí nós, 23, bem disse o Roberto, porque, mais uma vez, eu era contra. Embora que facilite, eu não acho certo, porque você já tem 513 deputados, você precisa ter mais deputados? Por que você precisa ter mais deputados? Porque é o contribuinte que vai pagar essa despesa. Então, eu não achei correto, eu não achei certo. E acho que a gente deveria cobrar também esse voto de quem deu esse voto favorável. Mas, enfim, se existe a possibilidade do Romeu disputar uma cadeira para a Câmara Federal, e aí as pessoas naturalmente cogitam o meu nome para que a gente mantivesse uma cadeira na Assembleia. Mas nós vamos ver, vamos falar disso ano que vem. Por enquanto, a nossa prioridade é trabalhar. Eu não quero decepcionar o meu eleitorado e eu quero que os nossos amigos, a população de Granja, entenda que qualquer decisão que nós tomemos, e a nossa base para formular essa decisão é fortalecer o município de Granja, para que o município cresça, para que a gente tenha força, para que o município chegue, para construir o município que nós queremos ter. É só para isso. Porque outro dia, eu conversando com uma amiga, ela disse assim, eu não deixo você ser candidato a deputado, você não vai sair daqui. Ao contrário, a gente tem que ter você, nós vamos te dar um título de prefeito eterno, você vai ser prefeito a vida inteira. Eu falei, isso também não é democrático, porque um princípio básico da democracia é a alternância de poder. Então, é preciso a gente defender a alternância de poder e saber que o desapego tem que fazer parte do político. Isso é uma coisa, Roberto e Felipe, que eu tenho muito em mente. Todo dia, quando eu acordo, eu pratico o desapego, porque eu tenho que entender que aquilo ali não me pertence, aquilo é público. A prefeitura não é uma empresa privada, eu não sou dono da prefeitura e todo dia eu digo isso, eu estou aqui temporariamente. O desapego, a gente tem que praticar. Isso é uma coisa que eu levo comigo, o desapego, que eu acho que é algo que nós, homens públicos brasileiros, temos que praticar. Que faz muita falta. Falando em desapego e falando também no acordar, que eu abordei um pouco antes, e o senhor agora voltou a esse tema, acordar já. Como é que o senhor explica
esse seu humor na internet. Tipo, se o senhor vai para a escola, é um personagem. Se o senhor vai visitar uma obra, é outro personagem. Se o senhor vai visitar uma estrada, é outro personagem. Não que o senhor perca a essência do ser humano que o senhor é, mas o senhor anima as pessoas, estimula. Como é essa sua relação de construção de um personagem para animar as pessoas com aquela obra, com aquela escola que o senhor está entregando, com o posto de saúde que o senhor está entregando, com a estrada que o senhor está entregando? Tem um vídeo muito marcante do prefeito, foi no Natal. Estava vestido de elfo, se não me engano. Pois é, de duende, duende, eu nem sei o que... Às vezes os meninos, a gente sai para fazer alguma coisa, está tendo uma obra, está tendo algum evento e tal, aí a gente sai, aí quando a gente vai fazer, aí eu digo para os meninos que trabalham, né, que trabalham com a gente, e aí às vezes eles perguntam, mas você teve essa ideia agora? Eu falei, tive. Eles falam assim, você teve essa ideia agora? Como é que foi isso? Eu falei, não, eu tive essa ideia agora. As ideias vêm, e eu sou muito grato por isso. Pela criatividade, as ideias vêm, Deus é muito bom comigo, eu tenho as ideias, a gente vai fazendo, mas é aquilo que eu digo, eu gosto das pessoas, eu gosto de gente, eu gosto do povo, eu gosto de pessoas, eu gosto do ser humano. O senhor viu que o prefeito do Aquiraz, aqui na região metropolitana, ele copia... Não, outros prefeitos, até o Cirilo Pimenta, com aquele fechadão, aí tá aí, mudou um pouco, animado, assim, com criação de personagens. Eu vou fazendo as coisas, eu vou tendo as ideias e vou fazendo, eu não tenho medo de fazer, porque eu não estou fazendo nada errado, né? Eu estou apenas mostrando para as pessoas que eu sou igual a eles, que eu não sou, né, que eu não sou uma autoridade, que eu sou ali gente comum, eu já fui professor, eu sou, entendeu, igual a todo mundo. Se eu tiver numa obra, eu sou engenheiro de formação, já trabalhei em obra. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que desmistificar, e aproximar a autoridade do povo real, das pessoas. E eu me divirto muito fazendo, gosto muito de fazer. Tem gente que, né, a gente não agrada a todo mundo, mas eu acho que muita gente acha bacana, gosta. Eu me identifico, faço sem medo. A resposta delas é extremamente Eu faço positiva. as coisas sem medo e sem o julgamento das pessoas, porque eu acho que é importante isso. Outro dia eu estava lá na premiação, semana passada, das escolas premiadas, né, e Granja, graças a Deus, tivemos 17 escolas nota 10. E aí nós estávamos na premiação, e aí na hora que a gente foi receber o nosso prêmio, a Isolda, que estava lá, a grande Isolda Sela, um quadro fenomenal da política. Encontrei com ela na praia, lá no protesto, lá. Ela no cantinho dela, eu queria muito, eu queria muito ter ido, eu só vim à noite, eu tive outro compromisso, não pude vir, mas ela é maravilhosa, devemos muito da educação pública do Ceará, que é uma educação que nos orgulha, e o ministro Camilo Santana está lá, eu costumo dizer, grande ministro, tenho muito orgulho do trabalho que ele faz pela educação do Brasil, e é um orgulho saber que nós temos um ministro cearense, mas ele não está lá só porque ele é um amigo, porque o Lula gosta dele. Não é isso, ele está lá porque a educação pública cearense o credencia para estar lá. Tanto que ninguém diz, como é que colocou um cearense? Não, ele está lá porque a educação pública do Ceará é a melhor do Brasil. E esse trabalho começou lá atrás com a Isolda Sela. E foi continuado com muita gente que veio, que está aí fazendo o trabalho, seguindo por essa cartilha, um grande nome do quadro de políticos do estado do Ceará, é a Isolda Sela, porque além de tudo ela é uma grande técnica. Devemos muito a ela, o Ceará deve muito a ela. Ela já escreveu o seu nome no caderno dos grandes do estado. E a Isolda, quando eu cheguei para receber o prêmio, a Isolda e o Camilo, os dois, a Isolda disse assim, Aníbal, olha, eu vi o seu vídeo, tentei fazer o exercício que você fez lá, o teste da juventude. Aí o Camilo disse, eu também, viu? Eu também vi. Aí eu fiquei feliz, eu fiquei feliz, ou seja, por que a gente não pode fazer? Né? Por que eu tenho que ser prefeito só dentro do gabinete assinando portaria, assinando papel? Por que eu não posso, né, mostrar que eu sou uma pessoa comum como todo mundo? Então, eu acho que é isso. A gente tem que desmistificar e as pessoas têm que entender e se identificar e se ver em você. O prefeito, a gente tem falado sobre essa questão das redes sociais, realmente muitos prefeitos têm utilizado as redes sociais, muitos políticos no geral, né, do legislativo,
também. Mas, assim, isso é uma opinião minha que eu acho muito importante que a pessoa represente o que ela realmente é, né? Porque, assim, nós tivemos aqui em Fortaleza, por exemplo, no ano passado, uma situação que, enfim, algumas pessoas falaram até em constrangimento, um candidato aqui em Fortaleza, o ex-prefeito José Sarto, que tinha ali realmente um perfil mais sério, né, de não fazer brincadeiras, mas ele, durante a campanha, colocou o óculos Juliette e a gente viu que isso não fez bem para a campanha dele. Né? Inclusive, no resultado eleitoral, não fez bem para a campanha dele. E eu queria saber do senhor, o senhor tem essa análise também, que é importante que a pessoa esteja representando quem ela realmente é, ali nas redes sociais, e não é qualquer um que vai poder se utilizar dessa estratégia? É isso que eu digo. Eu acho que tem que ser genuíno. Eu acho que você querer mostrar o que você não é, as pessoas vão te conhecer no dia a dia e vão dizer, ele não é nada daquilo. Então, eu acho que, né, é complicado. Existe uma linha tênue aí de o que você pode fazer e o que você não pode fazer, porque não será você. Então, por exemplo, eu não sou muito afeito, é uma coisa que eu tenho dificuldade, porque nem eu nem o Romeu, né? A gente não é muito a gente bebe com moderação, mais para menos do que para mais. Então, por exemplo, essa coisa de bar, de bebedeira, de não sei o que, é uma coisa que não é muito a minha praia, nem é muito a praia do Romeu. Então, por exemplo, é uma coisa que eu não vou fazer muito, porque é uma coisa que as pessoas vão ver, isso aí não é ele, o Aníbal não é, isso aí não é, eu não me vejo muito. Então, eu só faço aquilo que eu me sinto confortável. O que eu não me sinto confortável, o que as pessoas vão ver, isso aí não é ele. Eu não vou fazer, porque as pessoas não vão curtir, porque vão ver que não é de verdade. Eu acho que o caminho é a verdade. Quando você faz o que é verdadeiro, você está tranquilo. Porque você não tá desempenhando o papel. Você é aquilo. E aí dá certo. O prefeito, dentro desse tema da originalidade, né, que o senhor é muito original, eu queria colocar algo. Nós estamos perto de encerrar e a gente teve essa honra de ter o senhor dando essa aula aqui, aula de gente. Me veio à mente uma pergunta que eu acho que o cearense gostaria de lhe fazer. Como é que se deu essa transformação em Granja, principalmente no aspecto do combate à pobreza? Os filósofos da política dizem que o empresário, o rico, o pobre, a classe média, todos que vão ao gabinete de um prefeito, de um vereador e de um governador, é para pedir. Nenhum leva nada, só levam pedidos. Como é que o senhor conseguiu diminuir a fome, o desemprego? Como é que o senhor conseguiu reverter esse IDH miserável que Granja tinha e trouxe ele para o Clube dos 20 da Série A? Ninguém faz nada sozinho. Então, na verdade, isso não foi feito só na minha gestão, né? Então, assim, a gente está colhendo frutos. A gente vem... na verdade, eu trabalhei lá de trás porque eu era secretário de administração, de gestão do Romeu, então a gente faz um trabalho, eu estava presente nesse trabalho, mas é um trabalho que começou lá atrás e que teve continuidade. Então, a partir de 2013, houve um trabalho sério em saúde, educação e infraestrutura no município. Porque ninguém quer ir morar no município que não tem educação de qualidade, porque ninguém quer investir no município que a educação não é boa. Porque você vai ter, os seus filhos vão estudar num lugar onde não oferece educação boa. Eu vou morar num lugar onde eu não tenho, se precisar de um médico, eu não vou ter. Então, eu vou morar num lugar onde não tem infraestrutura adequada. Então, saúde, educação e infraestrutura é uma prioridade. Tem que ser prioridade, as três coisas têm que andar juntas. Não necessariamente você tem que trabalhar e investir nas três de forma concomitante. É para isso que existe prefeitura, para investir em saúde, educação e saúde, educação e infraestrutura. Isso tem que andar. Então, a gente sempre foi uma gestão de muitas obras, fizemos muita coisa. Granja é uma cidade, inclusive, que ela é atravessada, ela fica às margens do rio Coreaú, e ela teve cheias históricas, como a última cheia que a cidade ficou inundada, de 2008. Em 2008, parte da cidade ficou embaixo d'água, porque precisava ser feito um dique de contenção para proteger um bairro, que era o bairro de São Francisco,
que a água toda entrava por lá e tal. Nós fizemos essa obra no governo Camilo Santana. Nós fizemos o dique de contenção. Então a gente fez obras muito emblemáticas para fazer o município começar a andar para frente e perder as suas vulnerabilidades. Então, isso veio desde lá de trás, uma política de valorização dos professores. Nós pagamos 20% de gratificação em cima do salário bruto a todo professor que tem pós-graduação. Então, um professor de granja efetivo tem pós-graduação, ele ganha 20%, ele sabe que se ele for atrás da pós-graduação dele, ele vai ter 20% de gratificação em cima do salário dele. Então, isso estimula os professores a se tornarem melhor, a se capacitar. Um plano de cargos e salários. Ano passado nós pagamos o 13º, o 14º, o 15º e o 16º. Nós demos 4 abonos aos professores e a todos os profissionais da educação, não só ao magistério, mas a todos os profissionais de educação. Os vigias receberam, as merendeiras, os auxiliares de gerais receberam também os abonos. Então, houve sobra do Fundeb, nós repassamos integral a sobra para os profissionais que fazem a educação. Valorização dos profissionais de saúde. Hoje em dia, fizemos vários concursos para agente comunitário de saúde. Hoje em dia, nós temos praticamente 100% de cobertura do município, com quase 3.000 km², e nós temos praticamente 100% de cobertura da atenção básica. Então, é investimento. Compramos um micro-ônibus novo esse ano para melhorar o translado do pessoal que faz hemodiálise. Então, assim, tudo é investimento. Investimento em saúde, educação e infraestrutura, e o retorno vem. Nós estamos com 3 ônibus universitários e somos o único município da região que leva e coloca, porque transporte universitário não é transporte escolar. Não vem verba de transporte escolar para transporte universitário. Transporte universitário é um esforço que a gestão faz com recursos próprios para estimular os seus estudantes a buscarem um curso universitário. E a cidade universitária da nossa região é Sobral. Então, todos os municípios mandam para Sobral, porque é a cidade com várias universidades, a UVA, o INTA e outras. E a gente manda 3 ônibus todas as tardes, lotados com estudantes de granja para Sobral, fora 2 que vão para uma outra cidade. Vamos construir um campus da UVA, já está tudo ok, tudo autorizado, o terreno já foi doado, está tudo certo com a UVA, com a reitoria, com o governo do estado, vamos ter uma universidade em Granja. Então, assim, é investimento, é trabalho. Eu quero encerrar minha participação, interrompendo o senhor, porque o tempo, ele ainda vai fazer a pergunta, encerrando, o nosso querido Felipe. O senhor foi o líder de um movimento que aconteceu no Ceará nos últimos anos, que fez o governo do estado mudar uma lei de incentivo à industrialização, o processo de incentivo de industrialização no interior. O senhor tem uma tese na qual os municípios mais próximos da capital são beneficiados e os municípios distantes são prejudicados para atrair investidores, atrair empresas. E o senhor agora conseguiu até uma empresa de calçado que deve se instalar lá. Esse movimento que o senhor fez, como ele se deu? O que é que melhorou para vocês a mudança na lei de incentivo para vocês levarem empresas para o interior? O governador Eumano Santana, o governador Eumano de Freitas, é um governador extremamente humano, é um governador que conhece a vida do interior. Ele é de Maranguape e ele sabe as dificuldades que ele enfrentou, inclusive filhos de agricultores, filhos de mãe, professora, veio para cá morar em República para buscar o seu curso superior na Universidade Federal do Ceará, se formou em Direito. O governador Eumano conhece essa realidade, embora ele é de Maranguape, da região metropolitana, mas ele conhece a realidade do interior, e ele é um homem sensível, né, que sabe e que precisa, que levanta a bandeira da desigualdade, porque o Brasil é o país da desigualdade. O Brasil é o país do paradoxo. Nós somos a 9ª economia do mundo e o 8º país mais desigual. Ou seja, a maior parte da riqueza na mão de poucos e muitos com a menor parte da riqueza. É um absurdo. Então, nós temos que ter políticas públicas para diminuir a desigualdade. Porque o que torna um país rico, nós somos ricos, nós somos a 9ª economia do mundo, então o nosso PIB é um PIB volumoso. Só que o país é desigual.
porque ele está na mão de muitos poucos e precisa melhorar. Só melhora com políticas públicas que permitam que essa desigualdade diminua. Então, por exemplo, Granja, somos 184 municípios. Nós estamos lá no extremo noroeste, quase na divisa, quase não, na divisa com o estado do Piauí, porque fazemos divisa com o estado do Piauí. Tudo que eu possa oferecer ao empresário para se estabelecer em Granja, para colocar o seu negócio em Granja para gerar emprego e renda, porque num município com quase 55 mil habitantes, Roberto e Felipe, todo mundo não cabe na prefeitura. As pessoas não podem, a prefeitura não pode ser a grande indústria de emprego. Você não pode, num município de 54 mil habitantes, as pessoas vão trabalhar só na prefeitura. A economia tem que gerar emprego. A prefeitura tem que ser o quê? Um indutor de desenvolvimento para gerar emprego e renda. Mas não ela ser um cabide de emprego, porque não cabe todo mundo na prefeitura. Então, eu não consigo, enquanto prefeito, atrair um investidor para lá, porque o meu colega prefeito de Maranguape, do município, num raio de 100 quilômetros, vai oferecer os mesmos benefícios. E aí o empresário vai dizer, não, mas em Granja, a Granja é muito longe, eu estou muito longe do mercado consumidor, tem um custo frete, tem isso, tem aquilo, não dá para me ir para a Granja, eu vou aqui para esse município que está a 80 quilômetros de Fortaleza. Então, aí é que vem a sabedoria, aí é que vem, e eu sou muito grato, o governador Evandro de Freitas fez uma política de incentivo industrial que ele aumenta o incentivo se o empresário for para o município mais distante. Então, tão mais distante ele se instale, maior é o benefício do incentivo que ele vai ter. E isso é que propicia, isso é um desenho de incentivo que permite a diminuição da desigualdade regional entre os municípios. Então, graças a isso, nós estamos agora conseguindo levar uma indústria para o município de Granja que vai gerar emprego e renda e que, se Deus quiser, será a primeira de muitas. Mas é graças a isso, porque sozinho a gente não consegue fazer. A gente precisa ter um braço, né, um braço firme e forte de um governo que tem essa sensibilidade e que olha para todos e diz, eu preciso intervir aqui eu preciso ter um olhar mais atento para diminuir a desigualdade dos municípios. O prefeito, só para a gente finalizar, falando de Granja ainda, né, o senhor já está no seu segundo mandato, ou seja, não pode ser reeleito, caso queira ser reeleito ali em 2028, quando finaliza o seu mandato. Então, o que eu queria saber é, deixando a prefeitura, qual o marco que o senhor quer deixar para a cidade? Assim, pelo que o senhor quer ser lembrado quando deixar a gestão municipal da cidade de Granja, se é que tem como delimitar ali realmente só uma conquista? Assim, se você estiver falando, Felipe, em termos de obras, né, nós entregamos a estrada, que não começou só, né, que começou na gestão passada, mas eu já estava lá naquela gestão, né, e que nós inauguramos esse ano. Então, assim, é a obra do século, dificilmente vai ter outra obra de engenharia com esse impacto. Quero muito deixar o campus inaugurado da UVA, da Universidade da UVA, e fazer esse marco de dizer que nós temos uma universidade, um campus universitário de peso na cidade. Vamos conseguir, se Deus quiser. Essa universidade é uma questão de honra, nós vamos fazer. E a transformação da educação integral, deixar todas as escolas do município integrais e climatizadas, com todas as salas climatizadas, com padrão realmente isso eu quero fazer, e se Deus quiser nós vamos fazer. E também a ampliação do nosso hospital, que eu quero muito fazer, e aumentar o número de leitos. A gente já está com o projeto pronto, já está tudo ok, se Deus quiser vai dar certo. Então, em termos de obra, é isso. Mas eu acho que o grande legado que eu mais quero e que eu quero ser lembrado, eu quero entrar no coração das pessoas. Que eu acho que esse é o maior desafio do homem público. O maior desafio é esse. E não existe uma receita, não existe um segredo, porque a porta do coração das pessoas ela é desconhecida, né? Você é um mistério. E o que eu quero é isso. Eu quero entrar no coração das pessoas e que as pessoas saibam que tiveram um prefeito correto, sério e que trabalhou todos os dias para melhorar a vida delas. Eu acho que esse é o meu legado. Eu quero entrar no coração das pessoas. Eu quero ser lembrado como uma pessoa que esteve ali trabalhando dia a dia para que a vida delas, para que houvesse oportunidades, para que o município crescesse, para que todos se beneficiem. Eu acho que é isso. Eu acho que esse é o grande desafio de quem está na política, né? Ser acarinhado pelo povo, porque a pior coisa que pode existir é você ser rejeitado pelo povo. Então, eu acho que eu me policio todos os dias, eu tento fazer o correto, e todos os dias eu acordo, eu costumo dizer isso. Outro dia eu tive
numa reunião da Secretaria de Recursos Hídricos, teve uma palestra e eu disse isso, que todos os dias eu penso o que é que eu posso fazer para ser mais célere, para que eu aumente a minha eficiência de gestor. Né? Porque a burocracia é tremenda. Né? A lei de licitação mudou e está certo mudar, fechar as brechas da corrupção, mas o processo é lento, demora 90 dias, às vezes mais, para você conseguir listar uma obra, para você não sei o quê. Então, a burocracia ela é muito grande, o mandato é curto, são 4 anos, às vezes você para conseguir tirar um projeto, você conseguir um recurso, licitar, tirar a obra, tudo é tão difícil. Então, todos os dias eu penso o que é que eu consigo fazer para aumentar a minha eficiência de gestor. Eu me policio muito, me cobro, e é o que eu sempre digo, né? Aqui é Granja, a gente não para. A gente tem que trabalhar, trabalha todos os dias para que o município cresça. É o que eu costumo dizer, Granja tem pressa. Então eu tenho pressa porque Granja tem pressa. Perfeito, cara. Agradecer o senhor pela oportunidade aqui de conversar com a gente em mais uma edição desse podcast, uma edição mais que especial. Passou aí mais de 1 hora, passou rápido, né? Quando a conversa é boa, a gente nem vê o tempo passar. Eu falo demais, eu tenho que falar. Não, Falei é bom demais. Que fale demais. Se a pessoa fala bem, é bom que fale demais. Jornalista gosta disso, não é, Roberto? Eu só queria encerrar agradecendo, prefeito. O senhor nos deu a honra de visitar a nossa casa. Seja sempre bem-vindo. É um lugar de amigos, é um lugar de jornalismo profissional, de qualidade, e que nós estamos sempre atentos a tudo que acontece. Espero que o senhor leia o nosso jornal, que o senhor leia nossas redes sociais, nos acompanhe, para poder a gente crescer junto com o senhor, né, que nós lutamos muito para que o Ceará melhore, o nosso estado, a nossa região, para sairmos de uma situação que foi construída no passado e que o presente reserva, talvez, bons momentos para a nossa gente. Sem dúvida, muito obrigado. Eu quero parabenizar todos vocês que fazem o Grupo Opinião, né? E para usar o jargão que vocês usam, só pode ter opinião quem se informa. Então, que bom que existe um instrumento como a opinião, que é um instrumento sério, feito por pessoas sérias, bem intencionadas, que querem o melhor do Estado, do Ceará, e que dão a oportunidade da população cearense de ter acesso à informação de qualidade no mundo hoje em dia que as pessoas se informam por recortes da realidade, que é o nosso grande mal. As redes sociais têm inúmeras coisas positivas, mas elas têm isso que a gente precisa ficar muito atento, porque algumas pessoas se informam só por recortes da realidade e se informam mal e fazem juízo de valor equivocado. Então é preciso que tenha instrumentos sérios que fazem um jornalismo sério, com a verdade, né, de braços dados com a verdade e sem se preocupar com outras coisas, né? Porque eu acho que a grande bandeira da informação tem que ser a verdade. Quem está do lado da verdade está sempre do lado certo, porque o outro lado é a mentira. Então, parabéns à opinião, que o Grupo Opinião cresça muito, porque quem ganha, sem dúvida, é o povo cearense, que vai ter um canal de informação sério. É isso, obrigado novamente, prefeito. Já fica, inclusive, estendido o convite para uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou até aqui em mais essa edição do podcast Questão de Opinião, mas também não deixe de acompanhar nosso portal, opiniãoce.com.br, e as nossas redes sociais no Instagram, no TikTok e nas demais plataformas. Até mais.